Salve, turma boa! 10 de janeiro de 2024. Hoje, agora são exatamente 18 horas e 38 minutos. Eu prolonguei um pouco o máximo aí, mas como eu estou vendo que eles estão enrolando, porque disseram que ia soltar o edital entre 17 e 18 horas, já são 40 minutos de atraso, porque eu queria... Mas eu tenho certeza que vai cair realidade brasileira, que nada mais é do que atualidades nesse edital do CNU, que teve hoje uma live da ministra de Gestão aí, Esther, né? E foram feitas várias perguntas, tal, são 8 editais, e o que é muito importante desse concurso, que eu acho também, é óbvio que a gente não grava para uma barba aqui, a gente não grava para um concurso só atualidades, meu Deus do céu, caí em concurso de prefeitura, de estado, nacional e etc. E os temas, graças a Deus, para mim, né? Eu vejo meus colegas sofrendo muito, os editais variam muito de concurso para concurso, atualidades não. Daí o porquê de eu sempre construir os livros de atualidades com questões aí, digamos assim, que servem para prefeituras, estados e municípios e governo federal, porque o edital de atualidades é sempre, não tem como mudar muito, é porque são notícias atuais, na verdade, e é o que a gente faz semanalmente aqui. Eu não vou abordar as festividades do 8 de janeiro, porque eu entendo que o 8 de janeiro tem ali um viés político, nas festividades, não no ataque à democracia. Isso eu entendo que, vamos supor, por exemplo, que no próximo, na eleição de 2026, vença um candidato contra o Lula. E ele pode não querer comemorar o 8 de janeiro, porque não entende que tem que ser comemorado. Mas o que eu acho que a gente tem que entender é que já tem 70 pessoas condenadas, né? Foram 40 milhões de prejuízo naquele atos de vandalismo. Até abril, a previsão de mais 200 serem julgados, e as penas estão variando entre 17 anos aí. Isso eu acho relevante. Agora, a gente ficar enaltecendo este ou aquele partido não é aquilo que as provas pedem, tá? Então, fica essa ressalva aí. Vamos lá que tem que falar do Equador, é muita coisa hoje. Aqui, olha, eu deixo os meus endereços. Como é que as pessoas entram em contato? Elas mandam um WhatsApp, agora no modo avião, porque eu estou gravando. Mandam um WhatsApp para mim e eu vou... eu quero saber de tal, qual o desconto que você faz nos livros, tal, você está fazendo o livro 17, quando é que ficar pronto? Essa virada de ano tem pouca notícia, você sabe. Ficamos aí um final de semana inteiro falando da morte do Zagallo, do Beckenbauer e tal. Então a gente fica sempre, no ano novo também, muitas notícias de acidentes, né, de afogamentos, aquele acidente da Bahia e tal. Isso não costuma muito cair em prova, pessoal. Então, mas quer conversar comigo, manda um WhatsApp, aproveita a promoção que eu estou mantendo, comprou 3 livros, ganha um de graça. E 3 livros, cada livro custa 25, eu faço por 3 livros por 70. Você nunca vai achar 420 páginas, 420 temas de atualidades diferentes, comentados, Brasil e mundo. Semana de 3 a 10 de janeiro de 2024 para o seu controle. Vamos lá, primeiro pelas nacionais. Brasil quita dívidas na ONU e recupera voto em organismos internacionais. Então, o Brasil pagou 4 bilhões em compromissos financeiros. Isso é legal de vocês entenderem, da gente falar, para vocês entenderem como é que funciona a ONU. A ONU não tem uma verba própria. Os membros, os 193 membros da ONU, países, eles doam dinheiro para a ONU e ela, com isso, realiza os seus programas. Muitas vezes ela pede doação, como a Acnur de refugiados. Eu recebi uma cartinha outro dia para fazer uma doação para refugiados do mundo todo. É assim que funciona a ONU. E se você quiser ter voto, né, você precisa contribuir. Então, por exemplo,
permitir o voto em organismos como a Organização Internacional para as Migrações. Olha como os organismos têm a ONU. Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, Agência Internacional de Energia Atômica, Organização para a Proibição de Armas Químicas, Tribunal Penal Internacional. E se o Brasil quer sediar a COP30, ele não podia ficar com essa dívida, tá? Então o Brasil pagou aí à ONU 4 bilhões de reais nessa semana aí, aliás, ao longo de 2023, tá? E o governo soltou uma nota essa semana dizendo, olha, estamos quites com a ONU. É proporcional ao PIB do país, tá? Um dado de economia, balança comercial, isso é muito importante, precisa diferenciarem. Ultrapassa 98 bilhões em 2023, maior da série histórica. Toda vez que a gente tem algo que é maior na série histórica, é relevante para as provas, tá? Então exportamos 339 bilhões e importamos 240. Ora, agora isso não tem a ver com o dinheiro do orçamento público. Isso aí são as pessoas privadas, tal, né? O superávit da balança comercial envolve os produtores brasileiros, né? Então, uma coisa são as contas do governo, outra coisa é a balança comercial, que envolve não só, envolve também a Petrobras, empresas estatais, mas é muito mais o privado, né? Calor infernal e chuva pra caramba. O setor agropecuário respondeu por 24% das exportações brasileiras, foi de 9%. Extrativista, 23%, aí tem muito do Estado, né? Então é o agronegócio aí que está alavancando essa balança comercial brasileira. Eu coloquei aqui os produtos que são os campeões de exportação. Soja, petróleo, minério de ferro, açúcar, óleos combustíveis e minerais, né? Então eu coloquei os 5 primeiros aí e eles pedem em prova quais são esses produtos que o Brasil mais exporta. Vejam que são commodities, produtos com pouco valor agregado, né? E aí a gente tem que importar máquinas e etc. Uma boa notícia, já podemos falar que fechou o ano. A área sob alerta de desmatamento da Amazônia caiu pela metade. Foi uma redução de 50%, o que não é feliz. O ideal é desmatamento zero. Já o Cerrado, que é onde o agronegócio se expande, subiu 43%, sempre falo do Matopiba. Olha, no ano passado, 5.000 quilômetros quadrados. Ainda temos muito que avançar. Na próxima aula eu vou falar sobre a intervenção lá no território Yanomami. Não coube nessa aula, por conta fazendo um ano agora, e o problema continua. O garimpo ilegal voltou, né? E o governo vai ter que tomar mais providências lá na maior reserva indígena brasileira. E no Cerrado, 7.828 quilômetros quadrados, tá? Então, veja que ainda aquela meta do desmatamento zero estamos distante, né? Mas é uma boa notícia na Amazônia. Mas o Cerrado, para quem não sabe, é o segundo maior bioma brasileiro. E ele é muito importante, mas muito importante, porque é no Cerrado que nascem as principais bacias hidrográficas do Paraná, do São Francisco, Tocantins e Araguaia. Ora, se você não tem mata, você não tem nascente de rio. Isso é um drama. Já não basta o El Niño produzindo esses terrores. Aqui em São Paulo, de onde eu gravo, a gente fica olhando a hora que vai poder usar o computador, o celular, porque é raio, é árvore caindo. No meu bairro, graças a Deus, é tudo subterrâneo. Bom, esse slide é mais educativo do que... Eu achei interessante, quando eu estava nos vários sites de notícias, G1, UOL, CNN, Poder 360, Correio Brasiliense, Última Hora, enfim,
0 hora, aliás, em todos os BBC, Reuters, onde eu vou buscando as notícias, né, durante a semana. É dureza, são 2 horas a 3 por dia só fazendo isso, né? E aí mais 1, 2 fazendo os livros. Então o que é o pardo que, né, se identificou com a maior número de brasileiros se identificaram no último censo? No último levantamento, o termo foi definido como quem se identifica como mistura de 2 ou mais opções de cor ou raça, incluindo branca, preta e indígena. Então, este é o pardo, segundo o conceito do IBGE, aplicados em 2010 e 2022, e num amplo processo de levantamento que, enfim, a gente acha que vão despencar nas provas, ainda mais nesse CNU aí, que eu acho que estão esperando 3,5 milhões de pessoas inscritas. Com certeza eu estou falando para alguém ouvir aqui. Aliás, agradecer que aumentou muito a visualização das aulas. Aí em janeiro o pessoal está firme, já bateu acho que 500 visualizações no YouTube, fora os assinantes. Então a gente tem mais de 1.000 pessoas assistindo aulas de atualidade semanalmente aí. Então eu sempre digo, assista as anteriores, gasta aí seus 40 minutos, que é muito importante para interpretação de texto, para a redação, para te dar repertório aí. Tá? Então, o IBGE resolveu apresentar o que é o pardo, tá? Então é aquele que tem uma mistura de raça, né? Antigamente apresentavam raças, né? Marrom bombom, melaço, loiro branco, e aí não, dessa vez branco, indígena, preto, pardo e amarelo, né? Vamos lá para as manchetes, que eu quero dedicar muito essa aula à questão do Equador. O problema da imigração não é só na Itália, como nós falamos. Olha a notícia, chegadas de imigrantes ilegais à Espanha dobraram em 2023. Não é só nos Estados Unidos, que recebeu 450 mil imigrantes no ano passado. O governo espanhol, como todos os, né, inclusive xenofobia com brasileiros em Portugal, né? E aí, então, é um problema generalizado para a Europa. Brasil registrou o maior número de denúncias de trabalho escravo da história, 3.400. Lembra que trabalho escravo é análogo à escravidão? Não é compra e venda de pessoas, são as condições de trabalho em que elas estão. Obviamente que isso tem muito no campo, tá? A maioria desses trabalhos é no interior do Brasil e é no campo, um setor também têxtil aqui na cidade de São Paulo, muito com bolivianos, tal, ali na região do Brás, mas é a situação, o cara praticamente paga para trabalhar, né? E péssima notícia ao Brasil com esse número aí. Este charopeta do Alexander Lukashenko, que é chamado, desde os anos 90, ele governa a Belarus, que já foi chamado de Bielorrússia, que era uma república da União Soviética, aliada do Putin, simplesmente assinou uma lei que dá imunidade vitalícia a ele. Ou seja, quando ele estiver velhinho, tal, nunca será punido após deixar o poder. E também impede, são os autocratas, governantes da Coreia do Norte, da China, da Rússia, né, esses ditadores de Belarus. O cara simplesmente falou, eu posso fazer o que eu quero e ninguém vai me condenar. É brincadeira. Cuidado com essa notícia. Coalizão liderada pelos Estados Unidos deixará Iraque após 10 anos. As tropas americanas já saíram lá no governo Obama, né? Mas esse pessoal, 900 soldados que estão na Síria e 2.000 que estão no Iraque, eles estão lá preparando as tropas, né? Por exemplo, no caso da Síria, para derrubar o governante Bashar al-Assad.
no caso do Iraque, para se instituir um governo democrático. Então, os americanos vão sair aí do Iraque e da Síria. Mas o exército mesmo, participando de guerra, já não estava mais. Bom, aqui eu quero fazer a correção, né? Porque eu falei na última aula, até uma aluna querida falou, você falou 33 mil mortos no terremoto do Japão. Então não, fazendo uma correção, tá? São 100 pessoas, né? Mas tem 300, hoje eu li que já são 300 desaparecidos, tá? Então, eu estou deixando essa notícia mais para uma correção, porque na hora de falar 33 pessoas, que era o número que tinha na quarta-feira passada, eu falei 33 mil. Não, são 33 pessoas, tá? E agora já passam de 100. Agora, quando está desaparecido, possivelmente esse número vai aumentar. Muito bem. Primeira-ministra da França renunciou. Já foi nomeado o ex-ministro da Educação, que é o mais jovem primeiro-ministro. A França é um regime semipresidencialista. Então, tem o presidente da República, que tem determinados poderes, chefe de Estado e tal, e tem um primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro não é tão forte como na Alemanha, como na Inglaterra, porque ele divide o poder de governar a França com o presidente Emmanuel Macron. E essa primeira-ministra, ela estava extremamente desgastada pela reforma da Previdência, que levou a uma série de manifestações, e pela política migratória. Ele já nomeou um novo primeiro-ministro, que é o mais jovem, de 34 anos, a história da República desde os anos 50 na França, e é o primeiro declaradamente gay, né? Então, os motivos da queda da Elizabeth Borne foram exatamente e olha que lá eles aumentaram de 60 para 62 anos, não é que nem no Brasil, que a gente vai morrer e não vai se aposentar. Oppenheimer, o homem que é a história, né, do homem que inventou a bomba atômica, que os americanos fizeram toda uma... Eu não assisti ao filme ainda, porque eu fico nos streamings de casa e tal. Saio muito pouco, né? Só quando eu tenho que dar aula num presencial. Ele ganhou 5 prêmios, o melhor filme, né, melhor drama, filme-drama, e direção e o ator, tá? Que tem uma certa crítica ao filme, aqueles que são mais exigentes, mas tudo indica que ganhando o Globo de Ouro, que é um dos maiores prêmios do cinema mundial, ele com certeza absoluta é um belo filme. Essa notícia, você fala, pô, Diogo, para que você colocou uma notícia tão babaca que nem essa? A Saudi Aramco, estatal petrolífero da Arábia Saudita, decidiu reduzir os preços do petróleo para clientes de todas as regiões, incluindo em $2, tá? Bom, o que eu quero com essa notícia? Primeiro, quando as pessoas pensam e ficam falando, privatizar a Petrobras, tal. Gente, as petrolíferas lá do Oriente Médio, todas são estatais. Então, existe, lógico, nos Estados Unidos, a ideia de privatização, no México e tal, mas mais de 70% das empresas de petróleo do mundo são estatais. Então, o mundo não privatiza petróleo porque é uma grande riqueza. E acabei de ler uma notícia, Bolau, o país que mais investiu, o estado que mais investiu no mundo em 2023 foi a Arábia Saudita, né? E ela está assumindo um protagonismo muito forte nas relações internacionais, na geopolítica internacional e despontando como uma potência aí, graças ao petróleo, é lógico. Os Estados Unidos lançaram o primeiro foguete rumo à Lua depois de 50 anos. Ele está com um probleminha, eu estava lendo há pouco, não sei se ele vai conseguir pousar em fevereiro na Lua, né? Então, a última missão para a Lua foi em 72 e, logicamente, essa não tripulada, não tem tripulante, né? Eles vão lá para... os próprios robôs fazem pesquisa. Qual é o grande lance desse caminho para a Índia,
Dá esse caminho para a Índia. É que a Índia também está indo lá para a Lua. O futuro é fazer dali um entreposto para Marte, tentar cultivar alguma coisa na Lua e, o mais interessante, assistindo um grande especialista aí em astrofísica, a ideia é perfurar o solo para saber o que tem dentro desse satélite da Terra. Né? Você sabe que os índios condenaram essa viagem à Lua e condenam porque para eles a Lua é algo sagrado. Tá? Vamos ver se vai chegar. Chegando a gente traz aqui. Gente, eu vou pular essa aí porque o Equador declarou estado de emergência, porque eu vou falar do Equador no final. Quando eu estava montando, né? Então nós vamos ter, fica até o fim porque o último assunto o Equador, tá? Aí, ó, já atualizei ontem, 200 o número de mortos no terremoto, não são mais 100, já são 200, tá? E tem 300 desaparecidos, então nós podemos ter aí, quero fazer essa correção, a segunda correção, né? 200 pessoas morreram no terremoto, lá no Japão, no 1º de janeiro, em Ishikawa, e pode passar porque tem 300 desaparecidas, né? Então tá aí, super atualizado. Levei um puxão de orelha de uma aluna querida que é uma pessoa... Eu quero conquistar novos vendedores, compradores de livro, né? Mas tem aqueles que me acompanham aí, eu tenho pelo menos 100 que compram sempre, né? Aí aparece um ou outro, conforme o edital, assistiu a aula e tal. Óbvio que eu queria que tivessem 1000 compradores. Eu lamento que as pessoas não até digo, olha, pede um livro de graça para você ver como é que é, né? Eu tô para gravar no meu canal do YouTube, mostrar como é que é o livro em si, gravar umas 5 questões, tal. Eu tô prometendo isso, mas realmente o tempo está me deixando maluco aí. Passamos para as internacionais. Isso para você saber que a guerra da Rússia e da Ucrânia, que estágio ela está? Ela está no estágio de muitos bombardeios, principalmente na Ucrânia, a Rússia realizando muitos bombardeios em estações de energia, de propósito, porque agora é a época do inverno lá, é -20, eu já peguei -20 na República Tcheca nos anos 90, é de congelar a orelha e quebrar a orelha. Sem energia, sem aquecimento, as pessoas morrem, assim como morrem de calor, né? E assim como eu estou suando aqui. E a guerra agora não dá para você deslocar tropas por causa do inverno e a neve. Então ela fica com míssil e drone trocando. Mas um capítulo da guerra, que também acontece na guerra entre Israel e Palestina, entre Israel e faixa de Gaza, é a troca de prisioneiros. E mais uma vez Emirados Árabes mediando, né? Então foram 200 prisioneiros, soldados ucranianos soltos, e a Rússia, em troca, a Rússia disse que 248 militares russos foram devolvidos. Então, a Ucrânia recebeu 200 e entregou 248. Isto é muito comum em situação de guerra. O que não é comum é o que o Hamas está fazendo, mantendo 130 reféns lá até agora. E aí vira o que se diz, o Hamas só vou entregar os reféns quando Israel parar os bombardeios. Israel diz que só vai parar o bombardeio quando exterminar aí o Hamas. Mas só para vocês entenderem como é a dinâmica das guerras, tá? Um texto longo, dá um pause, lê com calma aí. Bom, aqui ó, Estado Islâmico, eu só quero explicar com calma. Assume a autoria de ataque que matou, chegou a mais de 100 pessoas no Irã. Atentado aconteceu na quarta-feira passada e se deu no meio do cemitério porque eles iam lá ao túmulo do Qassem Soleimani, que é um general iraniano que foi morto em 2020, há 4 anos, pelos Estados Unidos. Na época o presidente era o Trump. E ele era um líder carismático, um general,
E aí você fala, poxa, Diogo, esses grupos extremistas não têm a mesma linha? Não. O Irã não é governado aí por uma espécie de um Estado teocrático, extremista, tal? Sim. Só que dentro do mundo islâmico existem dois grandes grupos, os xiitas e os sunitas. O Irã é xiita. O Estado Islâmico, por que eu estou falando muito desse atentado? Porque se dizia que tinha sido os Estados Unidos, Israel, tal, que isso poderia aumentar o foco de tensão ali na guerra, aumentando o número de envolvidos na guerra. Aliás, já vamos falar sobre isso. Mas o Estado Islâmico é sunita e o Irã é de maioria... são dois países que têm maioria xiita, que é o Irã e o Iraque, né, e o Bahrein também. Mas 80% da população islâmica é sunita, o Estado Islâmico é sunita. O que aconteceu? O Irã é aliado da Síria e da Rússia, né? E o Estado Islâmico lutava contra o governo do Bashar al-Assad lá na Síria, tanto que ele foi expulso de lá. Então, o que acontece? O Estado Islâmico tem verdadeiro ódio do Irã, porque ele apoiava o regime do Bashar al-Assad da Síria contra a presença do Estado Islâmico. Lembrando que o Estado Islâmico ficou ali entre a Síria e o Iraque e foram expulsos. Hoje eles estão mais no norte, lá no miolo da África, atuando. Então, isso serve para que você, querendo esmiuçar e não entrando em nenhuma pegadinha, não, a gente tem que olhar grupo extremista por grupo extremista, tá? O Hamas tem muita ligação com o Hezbollah, que tem muita ligação com o Irã, já não tem ligação com o Estado Islâmico, tá? Porque ele é de origem sunita. Então, a gente vai aos poucos colocando esses dados para vocês, para que você perceba que também não há uma unanimidade dentro do mundo islâmico. Não dá para a gente colocar tudo num bloco só. Por isso que eu falo, são temas que a gente tem que ir aos poucos estudando e por repetição aqui nas aulas vocês vão assimilando. Bom, eu sempre tenho também dito quais são os focos de tensão no mundo. Nós sabemos, e eu passei o ano todo falando, né, por exercícios militares, tal, na questão entre China e Taiwan, e agora, de aperto de mãos, há uma escalada de tensão. Não estamos falando de guerra sem precedentes. As duas Coreias, Coreia do Sul, apoiada por Estados Unidos, Japão, Coreia do Norte, apoiada pela Rússia, pela China, se deteriora a cada dia. Os países romperam um acordo de paz que foi assinado em 2018 e vivem escaladas sem precedentes na última década. Nunca houve uma tensão tão grande. Troca de ameaça direto, envio de satélite para fazer espionagem, testes com mísseis feitos pela Coreia do Norte, exercícios militares feitos por Japão, Austrália e Estados Unidos, né? Então, por que eu faço essas análises com vocês nas minhas aulas? Porque eu sempre digo, eu quero construir em você a autonomia. E aí, quando você bate uma notícia, olha, isso aqui é notícia de prova. Há 10 anos, em vários concursos, sempre aparece esse foco de tensão, ou com Taiwan, entre China e Taiwan, entre as Coreias também, que nunca assinaram um acordo de paz numa guerra que remonta lá aos anos 50, na Guerra Fria. E agora a coisa está ficando pior. Gente, é dramático. 1/3 dos hospitais, até o Antony Blinken, secretário de Estado, está lá tentando negociar. O Biden estava fazendo um pronunciamento, começaram a vaiá-lo, porque ele apoia incondicionalmente Israel, mas insegurança alimentar na faixa de Gaza atinge níveis mais elevados da história. Chefe da ajuda emergencial da ONU cita a falta de esperança em meio às condições precárias de sobrevivência.
Então, gente, insegurança alimentar gera doenças infecciosas, abrigos superlotados, esgoto transbordando, enfim, uma em cada 100 pessoas já foi morta lá na faixa de Gaza, né? E aí é aquela história, guerra entre soldados, não, ok, né? Mas é guerra. Agora, civil não. 2 milhões de pessoas deslocadas. E há outro fato que levou esse final de semana muita gente a pensar, quando o Estado Islâmico, estou suando aqui, quando o Estado Islâmico assumiu que foi ele que atacou o Irã, as coisas se acalmaram no Irã. Mas no Líbano não, porque Israel matou o chefe do Hezbollah, que é o grupo extremista no Líbano, e tem se intensificado muitos combates. Este é mais um capítulo, a morte de um líder do Hezbollah por Israel. Isso sim, isso pode levar a aumento das tensões e da guerra com o Hezbollah, porque o Hezbollah tem um exército mais forte do que o Hamas. E Israel matou o líder do Hezbollah. Bom, a gente vai ter que aguardar e temos que ir contando os capítulos dessa história e, como eu falei, há uma escalada da guerra nas Coreias, não sei se vai ter uma guerra, não faço previsão, não sou mandiná, há uma escalada na guerra entre Israel e o Hamas, Israel e o Hezbollah do Líbano, tá? Então, e há essa situação inadmissível, né? Não tem legumes e frutas mais na faixa de Gaza, pra você ter uma ideia. Gente, isso aqui é uma loucura, né? Isso era um... É bem rápida essa. Podia até entrar nas rapidinhas. Era um hábito ancestral na Coreia do Sul comer carne de cachorro, ensopado de cachorro. Finalmente, pelo amor de Deus, a Coreia do Sul aprovou uma lei, isso a partir de 2027. Não é, né? Nem agora, né? Porque você vai ter que fechar restaurantes, criadores de cachorro. Eu não consigo imaginar. Se bem que lá na China come grilo, né? Come escorpião. Enfim, meu pai gostava de cérebro de boi, né? Eu acho uma loucura. Agora, aí, ambientalistas, né, lutaram para que isso acontecesse na Coreia do Sul e, finalmente, proibiu, né? Aliás, não sei se vocês observaram, se você não me segue no Instagram, eu tenho colocado no meu Instagram todo dia uma notícia que eu acho interessante. Tá? Eu estou me dando ao trabalho, sempre são do G1, que é mais fácil e é ligado a Reuters e tal, eu solto lá, se você quiser, eu solto a manchete, se você quiser ler a notícia, é só ir no canal do G1, não porque eu ganho dinheiro deles, não, é porque eu acho a parte escrita do G1 muito boa, e as provas talvez seja a maior fonte inspiradora das provas, tá? Finalmente, né, seu Estado, sua meta, se bem que o Zuckerberg disse hoje que vai criar boi e vai dar cerveja para os bois. Instagram e Facebook anunciaram que vão ocultar conteúdos sensíveis de adolescentes. Posts que tratem de suicídio, automutilação ou transtornos alimentares, por exemplo, não aparecerão para adolescentes nem mesmo no feed, nem nos stories. Já estava, né, já não aparecia, deixa eu ver aonde. Agora começamos a remover esse tipo de conteúdo no Instagram como em própria vaidade e tal. O Meta acrescentou que já não recomendava os conteúdos nos Reels e no Explorer. Agora, então, esse tipo de conteúdo não terá mais, aí será... Outro dia eu coloquei, você sabe, coisa muito engraçada, né? Eu coloquei uma foto da minha filha comigo na praia, quando ela tem 30 anos hoje, né? Ela tinha 4 anos e ela estava assim a parte de cima do biquíni, mas ela estava comigo, porque, né?
criança e tal. O Instagram veio com um puta de um aviso para cima de mim e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu expliquei, desculpa, realmente não me toquei que aquilo poderia levar a imaginar pedofilia. Eu queria lembrar desse momento com ela na praia e tal, e para mim, né? Mas achei que bom que eles estavam atentos a isso. Aí eu declarei, olha, minha filha, eu estava na praia, né? E não tem... E assim, quantas vezes a gente vê crianças nuas na praia com os pais? Isso eu não vejo nada demais, né? Eu acho até natural. Mas, enfim, só contando essa experiência. Muito bem, pessoal. Equador. Não, olha, eu acho que eu quero dizer o seguinte, essa coisa do Equador está no olho do furacão hoje, quarta-feira. Os países estão se conversando e tal, a Argentina já prometeu ajuda, porque o que acontece no Equador aí é algo gravíssimo que envolve toda a América do Sul e eles estão conversando, os diplomatas de vários países, porque o Equador entrou num colapso. O Equador era um paraíso de paz. Deixa eu explicar aqui e já vamos lá para o texto. Ele era um paraíso de paz, né? Para você ter uma ideia, morria por 100 mil habitantes 4 vezes, eram 5 pessoas a cada 100 mil habitantes. No Brasil são 27. Hoje, isso há 5 anos, hoje são 80. Eles estão 4 vezes mais violentos que o Brasil e eles eram 5 vezes menos violentos que o Brasil. Então eles saíram do céu ao inferno. Por quê? Vários motivos. Um dos motivos centrais é que o Equador tem um litoral de 2.200 quilômetros, tem um grande porto de Guayaquil, né? E eles, vou mostrar no mapa, ele está encaravado entre a Colômbia e a Venezuela. Quando o governo da Colômbia, em 2021, 2018, negociou o acordo de paz com as Farc e com os terroristas da Colômbia, eles migraram para o Equador, assim como também no Peru. Então, 90% dos presos no Equador hoje ou são da Colômbia, ou são do Peru, ou são da Venezuela. E o presidente disse que vai deportar todo mundo, falou, toma que o filho é teu, porque esses bandidos estão vindo para o meu país e tocando o terror. Eu não sei se você lembra de 2006, quando uma facção aqui no Brasil tocou o terror em São Paulo, a gente não saía de casa, né? E é mais ou menos o que está acontecendo lá. Por quê? Vocês lembram que eu falei que nas eleições do Equador, né, que eram para ser 2025, foram antecipadas, tal, um candidato foi morto e esse Daniel Noboa, que é um rico empresário, entrou com a proposta de agir contra essa violência e contra o crime organizado. Sabe quantas facções ele identificou no Equador? 22. Nós aqui no Brasil, com 5, já vivemos isso, já mandou embora mais de 24 juízes, porque este é o grande, a grande ação do crime organizado. Ele entra nas instituições públicas. Então eram juízes aí comprados ou ameaçados que davam alvorada de soltura para bandidos, né? Policiais corruptos, tudo isso só acirrando a violência no Equador. E o Daniel Noboa disse, olha, estamos no estado de guerra, estado de emergência, as pessoas têm um toque de recolher entre as 11 e as 5 da manhã. A coisa piorou muito de segunda-feira para cá, que o Fito, que é o maior traficante deles, fugiu, simplesmente fugiu da cadeia, e esses terroristas, né, que ele declarou terroristas, mas são narcotraficantes, associados a cartéis do México, que levam cocaína produzida na Colômbia e no Peru, saem do Equador, vão para o México, para os Estados Unidos e para a Europa. Né? Eles estão tocando terror. E aí ele falou, o exército vai para a rua. E aí é o seguinte, toque de recolher, não pode nenhum tipo de reunião e eu não preciso mais de alvará para investigar, abrir correspondência, né?
investigar, entrar na casa das pessoas, ele abaixou esse decreto e já morreram 13 pessoas, tem 130 policiais carcereiros presos na mão dos bandidos. Ele quer instalar um regime semelhante ao de El Salvador, né? Até um filme com Sylvester Stallone, né? Criar embarcações a 130 quilômetros, presídios a 130 quilômetros da costa, deportar esses colombianos e peruanos para os seus países, porque o país está o caos, ruas desertas. E aí que eu falo, quando o crime organizado, que nós conhecemos bem aqui no Brasil, veja o Rio de Janeiro, o que está passando, né? Veja São Paulo, há quanto tempo a gente... Nossa aula não é uma aula para ficar falando de crimes, né? As ruas estão desertas, aquilo que eu falei, 90% do sistema prisional, né, são aí da Colômbia, do Peru e da Venezuela. A coisa, o fito que é lá dos Los Choneros, tem Los Lobos e Los Choneros, que são os dois principais grupos, né? Estão matando, e esse número só vai aumentar, né? E aí o Equador sozinho, com a situação de pobreza, né? Porque é um país que tem petróleo e tal, mas não é, é um país de contradições sociais, as pessoas ganham muito pouco, muito pobre, e ainda você tendo que a economia paralisar diante dessa situação. Então, eu com certeza absoluta, na aula que vem, terei que voltar a atualizar esses dados sobre o que está acontecendo lá no Equador, porque isso não se resolve. Há quantos anos nós estamos com as facções aí dominando? E é um grande debate. Já está sendo dito aqui no Brasil que o grande debate será, por exemplo, a questão das saidinhas. A gente sabe que o crime organizado, quando a pessoa tem uma boa conduta, ela sai nos feriados, do Natal, Ano Novo, e ela vem com uma encomenda lá de dentro do presídio de matar fulano, matar cicrano, realizar vinganças e tal. Então, nós temos que debater, porque o crime organizado dá essas ordens para as pessoas que são boas, têm boa conduta, mas vem para fora e tem que fazer, porque se voltar e não fizer, morre. E nós há mais de 30 anos estamos convivendo com isso no Brasil. Imagina o Equador, né? Agora, por conta dessa situação aqui, ó, olha aí, onde é que fica o Equador, para quem não... Eu sempre digo que mapa é muito, muito importante. Ele está ali entre os dois maiores produtores de cocaína do mundo. E olha, o litoral é bem extenso. Lógico que não faz fronteira com o Brasil, mas preocupa, porque esses narcotraficantes também invadem a Amazônia. A Amazônia é legal, e em aulas passadas, tem que assistir a aula anterior, né? Eu falei, é a região de maior violência no Brasil hoje, tá? Então, pessoal, atenção para essa questão do Equador, que já fiz uma questão para o livro 17 e entendo que é uma questão seríssima, que não diz respeito só ao Equador, mas toda a América do Sul, inclusive a própria América do Norte, com o México, né? Isso você tem filmes, Sicário, meu Deus, aqueles filmes do cartel da Colômbia, né, que até o Wagner Moura fez, mostrando esse tipo de violência aí. Bom, pessoal, chegamos aos 40 minutos. Esses são os livros para você que quer aí, agora talvez já tenha, são 19 horas e 22 minutos, já tem o edital saído, vai cair Realidade Brasileira, você vai precisar treinar e precisa treinar com questão, né? Aproveita a promoção, olha aí, né? Só do segundo semestre de 2023. Eu divido por período, né? Então esse foi o último, com temas de 15 de outubro a 15 de dezembro. Livro 16, porque eu comecei a fazer em 2021, passei em 2022, e aí a cada 2 meses eu solto um livro. Então é R$25 se você for adquirir um exemplar. Eu recomendo, pessoal, assim, é muito legal. Quem compra vai lá e fala, pô, é sempre assim. Uma pessoa compra e indica para outra, olha, o fulano comprou, tal, né? Porque não pode passar, né? Porque tem direitos autorais, né? E aí como é que eu faço? Entra em contato comigo, tá aí meu WhatsApp, né? Manda uma mensagem que eu mando em PDF
E se quiser, olha, eu quero pegar eu te dou um livro antigo, dou lá o livro 9, pra você observar como é que é. Ah, eu tenho interesse, quero ver como é que é o livro. Lógico, você não pode comprar uma coisa no escuro. Eu espero que pelo conteúdo da aula você entenda que eu sou uma pessoa séria, que eu não estou aqui para fazer merchan. Olha quantos temas nós abordamos, mais de 20 nessa aula, né? Meu Deus, 45 minutos. Esses são os endereços, essa é a forma de se relacionar. E aqui também os endereços do canal que mais cresce no Brasil e que tem mais aulas gratuitas. Dá uma entrada no canal do Vencendo o Concurso, veja quantos vídeos de aulas gratuitas tem lá, tá? Muito obrigado mais uma vez. Vamos firme aí, forte, que é o ano dos concursos. Tanto em âmbito municipal, estadual, federal, a gente está abraçando tudo isso aí. O Vencer não tem muita força nos concursos municipais. Ele é muito especializado nisso aí. Então, ele te ajuda muito. Uma boa semana. Dia 17 eu estou de volta aí com os temas da semana. Desculpa me alongar, mas o Equador me fez ter que fazer essa reflexão toda com vocês aí. Tchau, tchau, turma boa. Obrigado, hein?